enfim, só para a gente começar o papo, eu acho que também ele quer bastante ouvir o que vocês têm a dizer assim, mas eu queria ouvir um pouco do Adjani, como foi o processo, assim, de... Né, quem assistiu, conhece, por exemplo, o Rap o Canto da Ceilândia, que é um curta, é um documentário, assim, que a gente pode chamar um documentário político estrito sensu, né, que é um filme em que imagens de arquivo e a montagem toda dão conta das causas das desigualdades sociais na Ceilândia, né, explicam todo esse processo de opressão que existe na Ceilândia, né. Enfim, 10 anos depois, esses mesmos personagens estão fabulando de outra forma, assim. Então, eu queria ouvir de você como é esse trabalho com os atores, enfim, como é que foi esse... Tá saindo, tá, né? Tá. Então, boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Sala cheia, muito massa, assim, né? Sala cheia é muito doido, muito massa. Eu vou tentar falar algumas coisas rapidinho, de repente pode ser legal também eu falar rapidinho, depois se quiser abrir a pergunta, né? Porque eu falo muito, então você pode me cortar. Eu converso muito, assim. Então, esse filme, assim, ele teve um pouquinho de... O processo desse filme, na verdade, é um filme documentário. Ele nasce como um projeto de filme documentário. E, assim, o processo dele é um processo um pouco diferente dos outros filmes que a gente fez. No filme anterior, o filme chamado A Cidade é Uma Só, já tinha um pouquinho dessa história da gente tentar lidar com um certo imaginário da cidade, assim. E contar algumas coisas que talvez não fosse possível ser contadas de maneira direta, com a câmera, assim. Nesse filme especificamente, a gente, essa história do Marquinho, né, que é o cadeirante, e a história do Choquito, que é o da perna mecânica, eles não queriam falar de maneira direta, assim, na verdade. Eu cheguei até eles para perguntar, para tentar fazer um documentário tradicional, até no começo, sobre o esquema do baile. E a primeira fala que eles me disseram, cara, eu não estou afim de fazer isso mais não estou afim de essa conversa aí, diretamente, ficar mexendo nessas coisas, são coisas muito difíceis para mim e tal. E aí a gente foi sugerindo tentar fazer um filme em que fosse muito mais pelo caminho da fabulação. Um filme que eles interpretassem uma situação assim. Um filme de aventura. A ideia seria essa, assim. A gente saiu pensando em Blade Runner, assim, sabe? Assim, vamos fazer um Blade Runner quebrado, assim. Então era essa a nossa ilusão era fazer um Blade Runner, assim. E a gente construiu todo o começo do filme pensando assim. Então, as luzes do filme, assim, não existe nenhum ponto externo de luz no filme. Em momento nenhum tem ponto externo. Toda ela foi construída organicamente. Dentro dos cenários, a gente construiu toda a estrutura dos cenários. Então, primeiro a gente trabalha com cenários no filme, faz toda uma ambientação de cenários, para só depois levar os personagens para o ambiente. Não é a casa dele, né? Então, assim. Então, toda a construção foi feita assim. A partir do momento que a gente constrói esses cenários, a gente deixa eles andando pelos cenários. Onde eles andarem era filme. Então, não existia... O rigor era um rigor pré, no sentido de vamos construir um cenário que lembre talvez uma ficção científica, e vamos construir cenários mais isolados. Mas, a partir daí, como o personagem vai agir, é com ele. Então, não existe o roteiro tradicional. Assim, as falas, todas elas são surgidas a partir da experiência. Por exemplo, o Marquinho tinha uma cartela de músicas que ele ouvia de fato, dos discos. Então, a gente conversava bastante antes das gravações. E falava, Marquinho, pega qualquer disco. Ele pegava um disco e colocava. A partir daquele disco, startava uma emoção nele. E aquela emoção ele trazia a história, que já era uma história, né? Que já era, obviamente, do corpo dele, da experiência dele, tanto territorial como racial, né? Então, a experiência estava muito pregnada nele. Então, o filme surge muito mais com esses sentimentos que vão surgindo assim. Com o Marquinho era mais ou menos essa abordagem como exemplo. Com o Choquito, que era o cara da perna mecânica, a nossa ideia com ele assim, Choquito, tu é um ciborgue, internaliza que tu é um ciborgue. Você tem 400 anos e o mundo já acabou, sua família morreu. Então era um personagem muito melancólico, assim. Um homem solitário e melancólico. O Choquito, na verdade, também era um dos caras do baile, e ele é um atleta profissional de futebol também, assim como eu, também fui jogador de futebol profissional. Time pequeno, Série D, enfim. Todo lugar conta essa história, né? Tipo assim, acho que já ouviram também dessa história aí, não vale a pena contar mais. Mas eu era jogador de futebol, joguei durante 12 anos como profissional, enfim, né? Aí isso aí é para vender para o edital, deixa pra lá. E a partir o Choquito era um amigo pessoal meu do futebol também. A gente fazia um miolo de zaga, assim, meio de campo, na verdade. E quando ele perdeu a perna com 16 anos. Aí eu reencontrei ele um tempo atrás, a gente é muito amigo, mas eu reencontrei ele e falei,
queria fazer um filme com ele, queria que ele fosse personagem do filme. E daí a gente traz ele para o filme também. Com ele a estratégia, como exemplo, era diferente, porque ele nunca tinha feito nenhum trabalho com câmera. O Marquinho não. O Marquinho e o Dilmar, que era o Dildo no outro filme, eles estão com a gente há 4, 5 filmes. Todos os filmes eles estão, de certa forma, circulando. O Choquito não. Então, o Choquito era muito seguro com relação às câmeras. Então, a gente, por exemplo, eu filmava ele via, aí eu mostrava para ele na câmera. Aí a gente mudava o eixo da câmera, fazia o plano fechado, eu mostrava para ele. Aí montava, rapidinho ali no Final Cut, montava a sequência dele. Aí ele, então é assim que faz, é simples, né? Então é muito simples, é igual ser marceneiro mesmo, é muito simples, né? A gente vai mexendo ali, vai fazendo. Então, tinha uma ideia muito nesse sentido. E os demais não, os demais eles já estavam meio que já dentro da história do filme. Por exemplo, o Dilmar, que é o Dilmar Durães, em 2008 ele fez um filme chamado Dias de Greve, que ele era um serralheiro, que era um operário. Era um filme que era uma greve de operários e tal, né? Baseado no conto do Camus, né? Meio caô também, mas é baseado no canto do Camus, era um filme baseado no canto do Camus. E naquele filme ele era operário. No outro filme, como exemplo, a gente tinha ganho um edital, eu perguntei, Dilmar, tu quer ser o que nesse filme agora? Né? Perguntei, tu quer trabalhar o que nesse filme agora? Ele falou, bicho, eu não quero mais ser operário não, cara. Agora eu quero ser político. Aí no outro filme ele foi político. Nesse filme aqui, ele também sugeriu que ele fosse um guerreiro que viesse do espaço e que matasse um monte de gente. Era isso. Sim, não, eu quero vir do espaço, eu quero cobrar uma dívida. Eu quero cobrar uma dívida contra que o filme nesse sentido, uma utopia de uma cobrança de uma dívida, né? Assim como os judeus fizeram, né? Colocaram a história de existe um débito com relação a gente, o filme queria trabalhar com essa história. Existe um débito com relação às populações periféricas e negras, principalmente negras com periféricas, e a gente quer isso mesmo, a gente quer que seja pago, seja ressarcido essa dívida ao povo brasileiro. Assim. Então, a ideia era que a gente quer pegar uma grana do Estado, que devem para a gente muito dinheiro, mataram muita gente nossa. Então, a história era muito, circulava muito nesse universo. Então, o processo do filme é muito, assim, de maneira geral, era essa, assim. Filme filmado muito fragmentado, porque a gente só filmava à noite, basicamente à noite. Então, a gente ia com a câmera e, às vezes, os caras não estavam a fim de filmar. Quando eles não estavam a fim de filmar, a gente ia beber, que era melhor até às vezes, né? Às vezes era mais divertido beber que filmar, assim. Mas era bom também filmar. E aí o filme era muito fragmentado. Como o filme era muito fragmentado, as histórias iam surgindo. Então, o roteiro se fazia cada dia, na verdade. A história da bomba não era uma ideia original. Ela foi surgindo quando o Marquinho fala, a gente podia soltar umas bombas também, pode dar uns tiros, time de ação, né? Aventura, ação, dar uns tiros com umas bombas e tal. E surgiu nessa ideia dele, assim. Então, o filme todo, no processo de filmagem, ele tem essa história da gente ficar fabulando histórias mesmo, assim. A ideia era que a gente pudesse conversar entre a gente, criar histórias. E seria depois um outro processo do filme, na montagem. Porque são muitas coisinhas pequenas que a gente faz no filme. Muitos elementos pequenos que, para se juntar também, não seria tão simples no processo de montagem. E aí depois é aquele outro sofrimento, não sofrimento no sentido de não vai sair um filme ou isso. Porque depois que você faz o filme, e assim, para mim, mesmo estando em cena, o Marquinhos era muito forte, assim, o Marquinhos era uma emoção muito forte que vinha dele sempre em cena. Então, para lidar com o material também não era muito fácil, assim, quando eu falo lidar mesmo, a ideia do corte, a ideia de estar pensando como que a gente vai manipular esse material. Um material que tem muito peso histórico, peso da experiência deles, né? Muito mais do que para mim. A experiência deles é muito forte, assim. E, ao mesmo tempo, tem também umas brincadeiras. Para mim, eu acho, né? Tem brincadeiras que vão surgindo no meio do filme, assim. E tem brincadeiras, inclusive, musicais, assim. Porque a gente está falando de um período musical black, dos anos 80, que é, né? Fantástico. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um processo musical que, se a gente só ficasse insistindo nele, que bem aconteceu a mesma coisa com a Cidade de Oaçol, nesse sentido. Se a gente ficasse insistindo nele, a gente poderia cair numa coisa nostálgica. A nossa ideia a gente não pode cair em nostalgia. Na minha cabeça, na ideia do grupo, é que a nostalgia é isso, né? Nostalgia é perversa e reacionária, e ela tende a dizer que a gente era bom, e a galera que está aí é ruim, né? Ela tende a dizer que nós somos, né? Quarentão e tal, cabelo branco, os caras são foda, e blá, 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 blá. E a turma mais nova. Então, a gente queria também que a musicalidade tivesse esse desconforto, às vezes, assim. Não necessariamente tivesse só em relação àquele baile dos anos 80, que também tirasse um pouquinho e que fosse uma forma de jogar o filme um pouco para
para um futuro possível, né? A fila anda, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo é tributário daquelas músicas, assim. Então, terminar com uma música mais funk, assim, né? Era essa ideia, assim. Porque eu curto funk, vou aos bailes de funk, acho massa, a turma acha massa, e a gente acha que a vanguarda está aí, é isso. Ali. Ele tem a pergunta lá. Estou vendo quem é. Adirley? Opa! Beleza. Eu queria que você comentasse um pouco uma decisão que pareceu forte no filme, de deixar os personagens separados pela montagem, até quase o finzinho, a gente os vê alternadamente, sem que eles formem um grupo. A figuração que você faz deles é de personagens isolados, como se, talvez, não sei, a impressão que dá, eu só vi uma vez o filme, hein? Posso estar falando uma besteira, mas a impressão que dá, vendo o filme, é de que aquele episódio que os marcou, que os vitimou, destruiu um pouco um grupo que havia. Quer dizer, ele atomizou a experiência que eles tinham, que era uma experiência de comunidade. E, no final, tem um aceno para um reencontro, os dois aparecem juntos e tal, sem que formem um grupo coeso, completo, né? Queria que você comentasse isso. Foi uma decisão? Isso foi surgindo ao longo do filme? Por que essa escolha? Tá. A ideia seria uma ideia de futuro, né? Então, a ideia inicial é que eles também tivessem uma negação. Assim, eu não quero ver, não quero mais relembrar aquela história. Então, é melhor que a gente fique separados e a vida continua separados, assim. Então, e também tinha muito uma ideia de pensar de como que a cidade, de como que existe um clima fascista na cidade. As cidades são fascistas, né? A gente está falando de uma cidade, Ceilândia, que é perto de Brasília, uma cidade que está em vários outros momentos que existem no processo todo, e o clima que existe sobre as cidades é um clima de terror e de fascismo. Então, a gente queria que todo o filme tivesse um pouquinho desse distanciamento meio solitário, assim, que esse fascismo, a gente consegue enxergar ele justamente nesse momento de solidão, né? É no momento de solidão que a gente consegue sentir o peso das coisas todas, de como atua a política, de como os territórios atuam sobre a gente também, né? A gente atua sobre os territórios, mas os territórios também oprimem a gente, né? Se a gente não conseguir se libertar dessa opressão, a gente se lasca. Então, o filme tinha muito essa ideia. Na ideia original, eles não iriam se encontrar. Ninguém ia se encontrar. Porque existia uma ideia ainda original de que o personagem do cara que veio do futuro fosse apenas uma projeção de Choquito. A vingança de Choquito, que era um homem solitário, era tentar criar um outro personagem para que esse outro personagem respondesse por ele. Entendeu? Então tinha toda essa tentativa de que eles não se encontrassem assim. Eles só se encontram no fim do filme mesmo, que a gente fala, cara, vai ter que se encontrar. E eles também, o Marquinhos sugere isso, inclusive, porra, eu estou fazendo um filme com um cara há tanto tempo, vamos fazer uma cena juntos aí, tramar alguma coisa e tal. Então, aí começa assim, Jamaica encontra eles, o outro encontra, mas inicialmente o filme tinha essa ideia de núcleo solitário, sabe? Porque também para pensar um pouquinho diferente do que eu fiz no outro filme. No outro filme era o contrário, o personagem encontrava todo mundo na rua, né? Um político, né? E ele tinha um partido, então ele tinha que estar com todo mundo. Ali era mesmo essa ideia de que vivia e muita traquitana, ressignificando as coisas, né? Ferro velho, rádio velha, discos, né? O vinil nada mais é do que a memória velha, vamos dizer assim, né? É uma ideia de uma memória, o ruído das coisas, assim. E, por exemplo, essa rádio, em alguns momentos, ela está ao vivo. A rádio mesmo. A gente colocou uma antena, é o famoso, né, download, né? A gente colocou uma antena e jogou existia uma rádio no ar, então, assim. Então, tinha todo um clima de tentar lidar com esse passado, com as referências, lidar com o presente, com referências do passado, mas que elas não caíssem na nostalgia. Então, a solidão é melhor do que a nostalgia nesse sentido, entendeu? Não dá para tentar, mais ou menos assim, não daria para a gente tentar forçar... imagina, uma coisa, um momento como esse é tão traumático, né? Imagina, você perder... Porque todo o filme gira inicialmente em torno de uma ideia de grupo, de amigos que estão sempre juntos e tal. Quando a polícia chega, que é um fato real, a polícia chega e acaba com o baile black, na verdade, ela amputou a cidade. Então, a amputação não é só uma amputação física que eles representam, é uma amputação também do território
a própria amputação da gente, né? De certa forma, todos nós somos amputados, assim. Amputados tanto fisicamente como psicologicamente, né? Todo sentido, todo mundo é meio doidão, assim, né? Que tem mais de 40 anos, assim, e viveu aquela história. Então, todo mundo é meio esquizofrênico em alguns sentidos. Então, a solidão também tinha a ver com essa possibilidade de que a cidade estaria amputada. Enfim, é isso. Como foi pensar a estética da construção dos planos com base nos personagens? A gente vê aquele container que tem as luzes, né, do personagem do futuro, né? Como foi pensar essa estética? Então, tinha um pensamento inicial que era esse de ter esses 3 cenários, e a partir daí a gente pensava um filme rigoroso, né? Era um filme de câmera tripé, com lentes muito bem pensadas, plano aberto, blá, blá, blá. Mas aí pensar é pensar, fazer é fazer, né? Quando a gente começa a fazer, por exemplo, a ideia não era que balançasse tanto, só que não existia dinheiro para a gente balançar o container. Então, o container que balançava eram os amigos, na verdade, né? A gente chamava os caras, pagava um churrasquinho, uma cerveja e tal, fazia, e aí a gente, vamos balançar agora. Aí balançava, ficava ouvindo lá fora, e a gente ficava com essa luz de boate, eu segurava até a luz de boate, mas começava a mexer, a gente mexia também, né? Era tipo jumentão, na verdade, assim, né? Ficava para lá e para cá e tal. E era isso, assim. Então, existem as coisas pensadas mesmo. E eu acho que existe muito mais de improviso. Por mais que a gente pense num filme como esse, de um rigor, o rigor é só um rigor de cenário e um rigor de luzes, vamos dizer assim. A gente não abria muito mão de filmar naquele ambiente que a gente queria. Mas fora daquilo, tudo era muito improviso, né? Por exemplo, não existe decupagem prévia. A gente chega no set, né? Nos cenários. A gente ouve a música, a gente fala muito besteira, fala de futebol, blá, 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 blá. Depois de 2 horas começa a filmar. Vai filmar o quê? Não sei, vamos ver aqui. Então, vamos botar a câmera. Por exemplo, eu gosto muito de colocar a câmera mesmo e ficar olhando com a câmera, assim. Até hoje eu gosto muito disso. E a partir daí a gente via o clima do cara. Por exemplo, tem dia que o Marquinhos estava alegre, é massa. Então vamos tentar puxar uma coisa assim. Tem dia que ele está triste mesmo, problemas pessoais. E isso está no filme, assim, entendeu? Então, o filme se constrói de acordo com os humores dos personagens também. Não se constrói só dos nossos humores, assim. A gente tem um caminho que a gente quer seguir, pensa como vai ser, tem uma leve pressentimento do que seria a montagem, mas o filme se constrói a partir dessa comunhão de fato. Os personagens um filme aberto como esse, eu acho que os personagens não quiserem, não tem filme, não adianta. E é eles que interessam, assim. Se os caras falarem, velho, vamos filmar hoje, a gente recolhe e vai embora. É assim que funciona. Não adianta a gente ficar forçando, entendeu? Então, a construção é nesse sentido. Há esse rigor anterior, mas, entre aspas, a mise-en-scène tem essa espontaneidade também. Uma construção coletiva, vamos dizer assim. E não é coletiva, não quero ficar forçando aqui a ideia do coletivo, como se fosse, né, uma coisa já dada, prévia, montada, como... Coletivo, infelizmente, foi apropriado, assim, no sentido, a palavra, né? Eu acho muito forte coletivo. Eu acho que a gente só faz cinema coletivo. Eu acho que a ideia do coletivo é muito presente, tanto na vida cultural como política. Sem isso, a gente não consegue sobreviver, né? A gente não consegue dar um passo se não tem gente perto da gente que comunga essa história. Mas a gente não queria simplesmente que a ideia do coletivo já tivesse uma força institucional, sabe? Vou te dar uma quarteirada que nós somos coletivo. Não é isso. Eu acho que o coletivo nasce nas contradições, inclusive, né? Nas brigas, nas histórias, enfim. Então, a gente queria que isso também tivesse no filme. Que queria lá atrás, quando começou é ruim de carregar o piano, né? Que todo mundo briga, blá, blá, blá. Mas, enfim, é isso aí. Falasse um pouco assim, eu gostei muito desse plano inicial, essa grua, aquele elevador feito por um serralheiro sobe e aparece a pichação, o prédio, alguma coisa assim que seria, a gente vai descobrir depois o ponto de vista do Marquinho, e é um plano que vai voltar no final. Gostei muito, assim, no filme, uma espécie de ponto de vista do segundo andar da laje. Parece que você fez uma escolha, assim, escolheu a laje, uma espécie de ponto de vista da laje, por assim dizer. E na medida que alcança essa altura, assim, né, parece que ela vem envolvida por uma espacialidade assim, fortemente, ao mesmo tempo, codificada. O que é que se vê dali parece um espaço que poderia ser um espaço de libertação, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa o codifica, o prende. E, ao mesmo tempo, o filme vem, isso que você falou, eu gostei muito, porque eu fiquei muito marcado por
essa presença dos materiais do serralheiro, do metal, da lata, do ferro velho, isso como que uma espécie de coloração vai como que tomando conta do filme, assim. Queria que você falasse um pouco isso, ó, porque você diz o cenário foi bem pensado e ele parece que é um espaço, claro, sitiado, né? Sitiado, essa Ceilândia é uma espécie de Alphaville no meio do cerrado, né? Por assim dizer. Queria que você falasse um pouco disso, porque o cenário, você disse que o cenário foi pensado. Falasse um pouquinho disso. Tá. Então, o cenário é a coisa rigorosa, vamos dizer assim, né? A gente pensava no início do filme que o filme todo seria, todos os personagens morariam em cima. A gente queria que a Ceilândia fosse uma cidade vista de cima. Então, que mesmo com a dificuldade que eles têm de mobilidade, a gente teria que construir uma forma de mobilidade para eles nesse sentido. Porque é muito, assim, quando a gente, no meu caso, né, eu estou no 5º filme, na verdade no 6º, que eu estou montando um agora, e todos eles são filmados na mesma cidade, todos são filmados em Ceilândia. Então, chega um momento que a gente também tenta jogar onde estão as outras Ceilândias, sabe? Como que eu posso ver a Ceilândia de forma diferente também? Então, por exemplo, e a Ceilândia é uma cidade que tem muitos prédios formando em L, que a gente só vê a fachada. E a fachada geralmente é um pouco mais limpa, mais arrumada, e sempre está no fundo é uma coisa meio tensa, né? Então, o que não é agradável está no fundo, na verdade, né? Não está na frente. Então, a gente queria que esse cenário estivesse sempre por cima. Quando a gente pensou em colocar como exemplo os elevadores, assim, era coisa interessante, que a gente foi até na Universidade de Brasília. Vamos trazer um engenheiro lá para fazer um elevador para a gente e tal, assim, porque é construído tanto o elevador, é uma construção, tanto a escada é uma construção. E aí o cara chegou e falou, bicho, isso aqui não dá, porque não sei, a obra não sei o quê, esse prédio não aguenta não sei o quê, e não fez. Aí tinha um serralheiro na minha rua, um doidão lá. Aí ele olhou assim, bicho, ele falou assim, quantos vocês têm? Eu falei, bicho, a gente tem 3 mil para fazer isso. Ele falou, vamos lá fazer isso, assim, sabe? 3 mil era dinheiro demais, assim, pro cara, assim. Então, já foi construído nesse sentido. Então, isso ajudou o filme, inclusive, porque ele constrói um elevador que tem barulhos, que tem sujeiras, que tem textura, entendeu? Então, todo esse cenário construído já dava uma ideia do que seria o filme. Então, o cenário, a construção do cenário já entra nessa história do filme, assim. Os barulhos que ele pode construir, a dinâmica da câmera também, né? Porque a gente está pensando num filme que, assim, a câmera sempre está assim, sempre fazendo um movimento, né? Passa para frente, faz 90 e corta, né? Sempre é como se fosse um 4, né? Os movimentos quase se repetem, assim. É sempre repetido o movimento 4 no filme, assim. Por conta dessa história do cenário, por conta e muito mais, assim, quando você fala de codificação, eu acho que era uma ideia até também de uma negação, de novo, contra aquilo que seria uma estrutura da cidade de Brasília, né? De como que a cidade é limpa, a cidade é limpa, fálica, branca demais até, né? Limpa, fálica, branca, aquela porcaria toda que é Brasília, assim. Então, a gente queria algo que tivesse na contramão dessa Brasília. Que esse futuro, essa Brasília, talvez ainda seja assim, mas o que está ao redor dela é uma coisa sitiada. É tudo que está sitiado ali. E essa brincadeira da passagem, né? Assim, como que o cenário influencia na brincadeira da passagem. Como que a cidade vai começar a entrar num clima. Por exemplo, você fala de preservação de Brasília, né? Brasília é uma cidade que não pode ser tocada. Então, você não pode mexer na estrutura física dela. Ao redor pode explodir, mas ali não tem como mexer. Então, a gente quer que é o contrário, que Brasília que exploda e a gente fica com um cenário meio tosco, mas eles permanecem. Então, toda a estrutura de filmar dos cenários, ele está tanto envolvido com a ideia de como que essas pessoas que foram pessoas que sofreram processo perverso, né, que chega na amputação, de como que elas teriam autonomia para circular pelos ambientes. Imagina, né? Então, não era... E nesse sentido também, é pensar que o cenário, que a princípio pode ser o incômodo para os personagens, ele daria essa força para que os personagens também tivessem uma autoestima, vamos dizer assim. Então, tudo para eles têm que sair do cotidiano deles hoje. Então, tem que subir uma escada, tem que pegar um elevador. Então, isso daria também ao filme já tensões, assim, sabe? Atmosferas. O cara subindo no elevador gera uma atmosfera muito, muito forte. E geraria tudo. Eu passei esse filme lá em Ceilândia, aí é engraçado, estava o administrador de Ceilândia, sabe? É tipo um coxinha, assim, um pelego, o cara, sabe? Aí o cara olhou assim e falou, porra, mas essa cidade está muito suja no teu filme, assim, está muito estranha. É isso, né? Sacou? Falei, né, tá certo, né? O que seria limpo, né?
O que ele acha de limpo, assim? Na minha leitura, ele está falando de limpo das cores que estão ali, das pessoas que estão ali, sabe? Do tipo de narrativa, a musicalidade. Então, tudo isso, eu acho que são esses códigos, assim, né? Vamos dizer assim, fugir daquilo que seria um bom gosto, né? A fuga de um bom gosto estabelecido, assim. Posso só complementar? Claro. E ao lado disso, eu acho que há também esses espaços vazios, os terrenos baldios, com os personagens isolados, né? Então, de um lado, eles estão encerrados dentro dos espaços da casa, na cidade sitiada. Depois, quando eles estão fora, que poderia ser um espaço de libertação, são espaços baldios ou vazios, né? Tanto a nave container está lá naquele meio do terreno baldio, e depois tem aquela passagem super bonita, que é a viagem ao tempo aí do pesquisador policial intergaláctico. Dimas Cravalanças. Isso, Dimas Cravalanças. E ele cai exatamente no muro, com aqueles vários grafites, enfim, tem esse papel também dos espaços abertos e esvaziados, né? Quer dizer, ali, como o Matheus disse, a solidão também aparece nos espaços abertos, né? Sim. E aquele espaço, especificamente, que você está falando, da primeira vez que ele aparece, era um centro cultural ali. Era um projeto de 13 anos que seria um centro cultural, um teatro. E eles iam derrubar no outro dia aquilo lá. Então aquele cenário surgiu porque a gente queria registrar aquilo lá, politicamente falando. Existia um espaço assim, que vai virar um prédio, na verdade, um prédio habitacional. Então a gente entrou ali para dentro para registrar aquele ambiente, na verdade. Aquela cena surgiu porque no dia anterior ele seria demolido, assim. Então a gente filmou lá dentro, entendeu? Então, a coisa do espaço também está assim, porque era uma ideia... Quer dizer, aquela cena dos prédios, que ele corre, aquelas cenas estão nos 4 últimos filmes meus, no mesmo lugar. Então, eu filmo no mesmo ângulo com outro filme. Então, era primeiro um campo de futebol aberto, depois eles disseram que ia ser um hospital, levantaram o hospital, aí na outra cena já surgiu, na cidade uma só, tinha tipo uns outdoor da Ana Maria Braga, anunciando que teria o prédio, e agora já tem um prédio assim. Então, eu filmo sempre naquele mesmo ambiente ali para tentar registrar de como que essa cidade muda muito rápido e sempre muda para o lado do capital, obviamente, né? Sempre muda. Então, todo discurso que é feito de asepsia é um discurso de capital, um discurso de especulação imobiliária, as coisas todas. Então, era uma ideia mesmo de registro, assim, também. Além de filmar a ação, escolher os cenários, o cenário é antenado com um registro territorial, histórico da cidade, entendeu? Uma arquitetura da cidade, vamos dizer assim. Bom, a gente tem tempo aqui para mais uma questão. Vanessa. César e Vanessa, aí a gente... Não? César, não? É a última aqui, mais 5 minutinhos aqui para a gente poder arrumar a mesa. Oi. Oi. Eu fiquei bastante curiosa como foi a construção para você do som dentro desse universo. Porque eu fiquei pensando assim, na questão daqueles desenhos, por exemplo, o que ia acontecer no final, né, o que eles estavam tramando ali. Horas eu achava que era totalmente ficcional, que aquilo não ia acontecer, e aí me remetia isso ao som, principalmente, que seria uma música de impacto, mas, enfim, ficcional, uma coisa só assim. E quando eu ia para a imagem, me dava uma sensação mais de realidade, que alguma coisa de fato poderia acontecer, poderia acabar com aquela cidade ou destruir alguma coisa. Não sei se você entendeu. Uhum, entendi, sim, entendi. Ali, o final do filme era um trauma para a gente, sabe? Porque a gente não tinha final, não existia final. Final, assim, era um filme aberto, que a gente prometeu uma bomba e tem que explodir essa merda, né? Então, assim, entendeu? Assim, a gente não sabia que final a gente tinha. Aí eu lembro que esse final surgiu mais ou menos 20 dias antes da primeira exibição. A gente ficou sofrendo na montagem e tal. Aí eu lembro que meu filho, eu tenho um gêmeo, sabe, 9 anos assim, aí ele sempre passava assim, olhava um pouco o filme, até a crítica um dia falou, mas o teu filme é um pouco lento no começo. Não, eu sei disso, até meu filho de 9 anos sabia que era um pouco lento. Ele falou, pai, não tem como você dar sabe, bota uma música, sabe, dá um, sabe. Aí essa música do Bomba Explode na Cabeça do Ladrão, o Maurílio é de Minas, é de Contagem de Minas, não é de Contagem, está no filme Contagem também de Minas. E o Maurílio estava lá em casa e jogou a música, assim, ouvindo a música. E esse meu filho estava ouvindo a música e falou, pô, essa música é legal pro final e tal. Assim, eu falei, não é que é mesmo, assim, sabe? Então, assim, o final que a gente queria era um absurdo, assim. E estava pronto, na verdade, assim, só que não deu para filmar porque o filme foi muito fragmentado. O final é que a gente faria uma intervenção na rodoviária,
como se fosse final de filme de indiano, seria um filme indiano. A gente ia descer com a família show, aqueles caras lá, que é uma família, aquele que canta a dança do jumento, é pai, mãe e filhos. Então, assim, eles desceriam vestidos de roupas estranhas e tudo assim, como uma intervenção, com caixinhas carregando de som. A gente mobilizou até várias pessoas, dançarinos. A gente fez uma coreografia até, em vários locais. As pessoas estariam em vários pontos das filas encenadas, mais de 200, que era o pessoal do movimento hip-hop, os bailarinos da cidade, que eram os caras que dançam no show de forró. Então, a gente levaria todo mundo para lá, tipo Hollywood, sabe? Estrutura, vamos levar os caras para lá e tal. Aí ia pagar um pastel, porque ela tem um pastel massa na rodoviária, que é pastel com caldo de cana. E aí a gente faria isso assim. Quando eles descessem cantando, eles entrariam para a rodoviária e as pessoas sairiam das filas. Ia fazer a coreografia do jumento, que era, né, a dança do jumento e tal. E a gente apontaria para a rodoviária e todo mundo ia fazer o ato fálico para a rodoviária, né? Ia levantar o jumentão para a rodoviária, assim. Então, o fim do filme seria esse. Seria, assim, a ideia era o nosso sonho, assim. Aí a gente viu, porra, o dinheiro acabou, assim, não vai dar pra gente nem pagar o pastel, a gente não vai conseguir fazer isso e tal. E aí o trauma era, não tem fim, a gente não tinha fim. E aí o Choquito, que é o da perna mecânica, ele foi vendo o filme comigo, assim, e todos os desenhos são dele. Aí ele falou, cara, por que a gente não desenha isso aí? Pode ser massa desenhar. Então, surge dele essa ideia do desenho. Aí a gente conversa mais ou menos, ele faz o desenho para mim, eu já estava finalizando o filme em São Paulo, estava fazendo tratamento de cor em São Paulo, e aí ele desenha, e o pessoal lá de casa, ele, a turma toda, faz a filmagem, o coletivo faz a filmagem, e me manda a filmagem para São Paulo. Então, eu monto em São Paulo o final, esse finalzinho das luzes, dos desenhos, entendeu? E o som é a mesma coisa, porque o filme tinha muitas brechas, assim. Muitas coisas não foram, de fato, filmadas, porque a gente não tinha... Estou falando, a gente entrou numa aventura, esse filme é aventura. Era uma aventura de fazer um Blade Runner. Então, a gente acreditava nisso, inclusive, eu acreditei nisso, inclusive. Chegou um momento que eu estava dormindo e falei, cara, não dá para fazer o Blade Runner não, né? Sabe assim? Falei, fudeu, porque não dá para fazer o Blade Runner, estou lascado. Entrei em crise, não dá para fazer o Blade Runner e tal. Falei, não deu, né, fazer o quê? E aí a gente tinha os sons começaram a surgir. A voz da mulher, ela aparecia, ela também surge depois. Um dia também, não lá em São Paulo, antes de sair de casa, eu faço várias vozes com ela narrando para mim. Então, aquelas narrativas dela não estavam numa ideia original, vamos dizer assim. Então, a gente monta o filme, vê o cara olhando para cima, para baixo e tal, e coloca aquelas narrativas em outro contexto, na verdade. Então, houve uma construção de texto que descontextualizou o que seria inicialmente, entendeu? Os sons, assim. E as ideias das bombas, a ideia de muita tensão sonora, assim. Porque eu acho também que filme, assim, partindo para uma ideia de filme de ficção científica, muito mais do que a imagem é o som, né? Eu acho que constrói uma ficção científica, na minha cabeça, é o som. E como que ele pode... Mas eu não queria um som muito ascético, sabe? A ideia era que fosse um som que sempre remetesse à sujeira. Quer dizer, você lembra da voz policial? É o cara que vende pamonha na rua. Aí olha a pamonha, tal. Aí esse bicho estava vendendo pamonha na rua um dia. Aí eu falei, bicho, não quer botar umas vozes para mim aí, não? Aí ele coloca, assim, aí ele até me cobrou R$5 para colocar as vozes, assim. Porque eu falei, não, bicho, a gente tem 20, tem mais até de 20, né? A gente tinha um dinheiro, assim. A gente vai para o estúdio, eu levo para ele o texto e ele começa a colocar a voz da pamonha. A polícia do bem-estar social, olha a pamonha e tal. É a mesma coisa, na verdade. A voz é a mesma voz, na verdade. Então, assim, eu quero dizer assim, que o cotidiano das ruas é tão intenso, é tão surreal às vezes assim, que se a gente perceber ele um pouquinho, ele é um filme de... É muito fora de lugar, entendeu? É muito fora de lugar para o lugar estabelecido, quero dizer assim. Os sons da rua ou as imagens da rua é tão fora de lugar para esse cinemão que nos é apresentado, como exemplo assim. Então, isso é uma ficção muito doida. Por mais que seja real aqueles sons das ruas, no cinema a gente... Como assim? Que estranhamento, né? Engraçado estranhamento. Estranhamento é a realidade, né? Entendeu assim, estou falando assim? Então, era uma outra coisa que a gente pensava. Então, o estranhamento, na verdade, a gente ia a fundo na nossa realidade. Buscar aqueles sons, aqueles barulhos ali, aquelas ideias, sabe? Então, o som tinha muito uma coisa de tentar ligar os espaços que talvez o que não havia de roteiro específico para esse filme acontecesse. Porque assim, a gente, dentro do roteiro, a gente abre 3, 4, 5 brechas. Abre a brecha da bomba, abre a brecha da perna mecânica, construir o software para quebrar a perna.
né? Porque é uma coisa muito louca. O Choquito usa uma perna que custa R$200 mil, aquele cara. Ele ganhou, o governo GDF quis fazer uma graça uma vez, e sorteou 5 pernas de atleta. Ele era um ex-atleta, ele ganhou essa perna. E a perna dele é uma perna experimental de uma empresa alemã, da Bauer. E a perna dele, de fato, quando ele chega em casa, ele tem por obrigação de contrato ligar no computador. Porque a perna dela é experimental e manda as informações para a Bauer para que ela possa... É como se fosse é experimental, né? Aí eu falei, cara, e se a gente quebrasse esse software, né? E se a gente pegasse esse software e quebrasse ele assim? Imagina que no futuro, se a Bauer, que é a grande empresa mundial, faz isso agora, isso é uma tendência de futuro, inclusive. As pernas vão ser assim. E as pernas daqui a 100 anos, talvez, seriam sucateadas. Essa perna seria sucata. Então a ideia era, vamos começar a jogar no imaginário, a fabular o imaginário, que a gente tem que fazer um download, né? Download desde já desse software da Bauer, assim. Então, a gente queria que essa perna fosse, que a curva dramática dele fosse a busca, a humanidade dele passaria pela perna. Que é muito louco, assim, porque essa história que ele fala como exemplo, isso é uma história real. Assim que ele perdeu a perna, eu fui para ele, eu ficava com ele no hospital, 86, 87. Eu dormia com ele no hospital, que era muito amigo meu. E eu lembro que uma noite ele acordou, gritando, logo após ele saiu da cirurgia, sem perna, gritando, eu fiquei assustado, no hospital de base, fiquei muito assustado, e aí ele gritava que estava com cãibra, estou com cãibra e tal, e eu tentando, o clássico do futebol, né? A gente põe os dedos do cara e aperta os dedos do cara, e eu apertando a outra perna dele, do dedo. Aí ele falou, não, a cãibra é na outra perna, só que ele não tinha perna. Então, aí eu falei, cara, porra, que fudeu, né? Como é que é isso, assim? Porque é a coisa que ele fala no filme, inclusive, né? As pessoas são amputadas, sentem sempre é a mesma coisa que quem perdeu o dente, é a mesma coisa. Você sente o dente lá, às vezes, assim. Então, a mesma coisa da perna, você sente aquela perna lá. Então, a gente queria que o processo de humanidade dele passasse por uma reconstrução de uma perna mecânica, entendeu? Imagina que viagem, nossa, onde que a gente vai achar isso? Achar a humanidade através de uma perna mecânica. Então, a gente joga um elemento muito aberto, muito grande, e depois talvez ele consiga fechar. Se não fechar, não fechou. Se não fechar, não fechou. Cinema também, a gente não fecha um monte de coisa, não tem nada, né? Então, vamos embora. Então, tinha isso, de criar a atmosfera e na utopia de realizar aquela atmosfera. Então, quando a gente queria... Aí a gente arruma um cara para criar um software. No filme ele quebra a perna, né? No filme você tem uma cena que eles vão lá e fazem o software e tal. E assim, é só para... Porque a gente prometeu para ele que quer quebrar o software, é isso. Entendeu? Falei outra coisa que não tinha nada a ver, né? Mas os sons é isso mesmo.